Bom dia, boa tarde, boa noite, seres humanos e seres biônicos deste mundão sem fronteira. Aqui quem vos fala é a Debbie. E a Cláudia? Nós somos produtoras de conteúdo científico deste canal que você está escutando, o Mais Que Raios. Num dos episódios anteriores, a gente respondeu alguns comentários que vocês nos fazem referente ao polêmica história se o homem foi ou não para a Lua. A gente ficou de revisitar esse tema com um pouquinho mais de detalhes e esperamos que essa seja a última vez que a gente fale sobre isso. E para quem também não sabe, nós temos um vídeo aqui no canal falando mais detalhes sobre cada uma das questões da missão Apollo. E também temos não um, não dois, não três, mas 4 artigos na nossa coluna do jornal O Vale, explicando ainda com mais detalhes sobre o que foi o programa Apollo e as missões Apollo 11 e as outras, né? Porque tiveram várias missões que o homem foi para a Lua. Isso. E a gente dá uma pinceladinha no futuro também nessa matéria, né, que a gente escreveu para o jornal. Matéria não, né? Essa é coluna que a gente escreveu para o jornal. E também a gente está revisitando isso aqui porque ao longo desse ano, a gente teve as notícias da Artemis aí, né, antes de ontem e tal, mas ao longo desse ano a gente deve fazer algum vídeo da Artemis, porque a gente quer acompanhar a ida do Homem à Lua. Eu quero assistir A isso. volta, a volta do Isso. homem à Lua. Muito feliz porque meus pais, eles viram e agora eu vou ter a oportunidade de ver também, porque eu ficava assim perguntando como foi, e aí eles me contaram, né, como foi e como foi emocionante toda a aventura e toda a expectativa mundial, os vídeos que eles assistiram na televisão naquela época e como a Lua se tornou, por exemplo, o sonho de muitas pessoas, inclusive, Deb, você não sabia, mas sabe aqueles albinhos de bebê onde você diz o que você sonha para o seu filho? Então, a minha irmã mais velha, né, ela nasceu logo próximo, né, um pouquinho depois, assim, da época que o homem foi para a Lua. Na época ainda estava, foi quase no fim, né, no encerramento das missões Apollo. E aí a minha mãe colocou assim que o sonho que ela tinha era que a minha filha fosse astronauta, que fosse para a Lua, a minha irmã. Oh, tia E aí, Celina, um beijo. isso. E eu lembro que a minha mãe falava assim que ela seja um astronauta, porque era o sonho de muitas pessoas na época, se tornou o sonho de muitas pessoas na época. Hoje já é o sonho de novo, né? Uhum. Mas por causa da gente ter dado esse intervalo bem longo entre as missões Apollo, né? E agora a Artemis, que é a irmã do Apollo, né? O nome grego Artemis e Apollo, né? São referências a essas Mitologia grega. a mitologia. Então, a gente tem agora, novamente, muitas crianças, muitas pessoas nascendo com um novo sonho de continuar essa missão de exploração Com a espacial, União né? Soviética, existe um contexto histórico de guerra entre qual país quer provar que é melhor e mais potente que o outro. Conte-nos um pouquinho mais essa história, Cláudia Raios. Isso. E aí, a União Soviética sai na frente, lançando seu Sputnik 1, que é simplesmente um satélite bem simples, né? Praticamente ele fica emitindo o beacon, né? O beep, e que então você pode, em qualquer lugar do espaço, detectar esse beacon que ela emite, né? E ela passa, então, ela tá girando ali, como os nossos satélites em torno do globo. E você imagina que ela tá no espaço, passando sobre todos os continentes, sobre o continente americano, e todo mundo que tá lá consegue ver e medir essa Sputnik passando sobre as suas cabeças. Então, o medo da população norte-americana cresce de uma forma enorme, porque eles pensam, eles estão observando a gente. O lançamento do Sputnik 1, como era uma coisa tipo muito surreal. Se hoje a gente já tem gente que duvida que o homem foi para a Lua, imagina naquela época, quando o primeiro satélite artificial foi lançado. Então houveram muitas teorias da conspiração do que era aquilo lá, de espionagem, anyways. Então, tipo, se corrigir, então, é Gigante de Ferro e tem no HBO Max. Então, gente, é muito Isso. fofo, eu super recomendo. É a coisa mais fofa. Mas eu imagino que a pressão que eles estavam vivendo naquela época era de muito medo com relação a esse satélite que passava por cima da cabeça deles, e eles imaginando que esse satélite podia tirar foto, podia fazer qualquer coisa. Então, com essa pressão,
a população começou a cobrar do governo que tomasse uma atitude, e o governo já estava, né, investindo em lançamento de foguetes e tal, eles estavam tendo muita dificuldade, os foguetes falhavam e tal. Mas daí ele falou assim, ó, o ultimato agora vai, ou lança, ou lança. E aí, faça o que tiver que ser feito e lance esse foguete. E eles lançaram, então, a Explorer 1. Foi a primeira missão que foi para o espaço em 1958 pelos Estados Unidos. Ela foi a missão que descobriu o cinturão de Van Allen, né? Ela levava um experimento que era um detector de partículas, que foi, enfim, criado pelo próprio James Van Allen e com seus colegas, e eles mediram então o cinturão de radiação, e aí foi confirmado, e a partir daí não foi a única missão, várias missões foram lançadas para o espaço e mapearam esse cinturão de radiação, e mapearam várias condições magnéticas, elétricas, da atmosfera mais próxima da Terra, né, para poder entender como fazer, para fazer o quê? Porque daí, uma vez objetos no espaço, você tem o primeiro objeto que nós observamos de magnitude e lindo, e que a gente quer entender melhor, que é a Lua. Apolo. Então, na verdade, eu sei que a que mais ficou famosa foi a missão Apolo 11, mas dentro, na verdade, a missão Apolo 11 faz parte de um programa, o programa Apolo, que tem diferentes missões que não só com o intuito de levar, não só levar, mas retornar o homem, né? Inclusive tem aquela trechinho do Kennedy falando sobre o intuito de levar, não só levar, mas levar e trazer em segurança o homem para a Lua. Então, aí que surge o programa Apolo com as suas N missões. Bom, e como todas as missões de grande risco, várias etapas se seguiram. Que nem está sendo com a Artemis, tá, gente? Não é muito diferente, mas o primeiro foi escolhido um foguete, no caso agora a gente tem o Starship, naquela época foi o Saturn. Ele foi escolhido como veículo lançador, que ia levar lá no topo dele, né, os experimentos, ou o que fosse necessário, tá? Então, a primeira coisa foi voos suborbitais não tripulados, como a gente vê a Starship testando, né, tentando fazer. Então, foi testes feitos, diversos testes nos anos de 1961, 62. Eles também queriam ver como seria a água em diferentes temperaturas, testando o cone frontal do foguete a atravessar as pessoas também, né? E detector de micrometeoritos, né? E então foram várias coisas que precisavam acontecer para a gente chegar nessa etapa. Então, quando a gente cria um carro, a gente testa tudo desse carro antes de colocar ele em funcionamento com um ser humano dentro. O mesmo aconteceu com a Saturn. Aí você fala, por que a gente não usa a Saturn? A gente não tem mais necessidade, a Saturn já é velha, ultrapassada, os equipamentos eletrônicos, muita coisa já nem usa mais, não faz mais. Então, hoje a gente tem uma nova tecnologia, precisa testar tudo de novo. Então, é isso que a Starship está fazendo. E outra coisa é que ela tem uma capacidade muito maior do que a Saturn, então a ideia é que ela seja muito mais tecnológica, muito melhor. Enfim, vários experimentos estão sendo feitos. A Artemis 1 já foi a primeira, né, que foi fazer mesmo esse contorno lá, mas não vou falar da Artemis, eu tenho que voltar na Apolo. Aí eu já entrando na Artemis. Então, vamos lá. Em 1968, então, quase 10 anos depois que foi lançado o Sputnik 1, nós temos, então, o primeiro voo tripulado do programa Apolo, com a missão Apolo 7. Ela não levaria o homem à Lua ainda, mas vai demonstrar todos os conceitos dessa missão, né? E também contar com a observação do astronauta em tempo real para corrigir os problemas que pode acontecer dentro desse módulo, né? E isso foi transmitido pela TV em rede nacional, tá? E foi bem interessante, ó. Acho que você vê isso acontecendo em tempo real, né? Vou dizer assim. E no ano seguinte, em 68, finalmente conseguimos levar o ser humano para a Lua. Não teve pouso no solo lunar, mas foi quando a gente teve aquela primeira foto da visão da Terra, da Lua, porque nessa missão a nave ela contornou a órbita da Lua, assim também como vai ser na missão Artemis, mas enfim, não vamos entrar em detalhes da Artemis agora. Porque a Artemis 1, ela fez esse contorno e ela tirou essa foto, que foi a posição mais distante já atingida com uma nave e observando a Terra, né? Foi até muito bonita essa foto, né? Eu vou pôr aqui para vocês verem. Mas essa Earthrise, né, que é a primeira foto tirada lá da Apollo 8, é a mais famosa até então, porque ela mostra, então, a Terra redonda. Yes.
Bom, vamos pro próximo. Aí a gente tem então a missão Apollo 9, né? Ela faz de novo a mesma coisa, só que ela faz essa transferência para o módulo lunar. Porque o que acontece? A nave vai, contorna a Lua e volta, mas você vai ter um módulo que vai se soltar e vai descer. Enquanto a outra nave vai ficar girando em torno da Lua em órbita com um dos astronautas, e os outros dois vão descer na Lua e depois eles voltam, acoplam de novo com esse que ficou em órbita e volta para a Terra. Então sempre é isso, ele não posa, não é aquela que pousou na Lua que vai chegar na Terra. Aquela que pousou na Lua, ela vai só fazer a transferência da Lua para como se fosse uma nave que está no espaço, e dessa nave que está no espaço é que vem para a Terra, tá? Então, eles fazem esses testes na Apollo 9, contorna a Lua, faz a transferência para o módulo lunar, né? E testam todas as situações de risco, traje espacial, voa bem perto da Lua, faz um mapeamento multiespectral de solo para ver aonde que eles vão pousar, para ver qual seria o lugar melhor. E essa missão, com sucesso, né? Fala, agora nós estamos prontos para ir para a Lua, tá? E antes da Apollo 11, nós tivemos a Apollo 10, que foi um quase gol, né? Bateu ali na trava. Por quê? Porque justamente, né, fazia ainda parte desse preparo para que finalmente o homem pudesse pisar em solo lunar. Então, novamente, nessa missão Apollo 10, teve mais estudos sobre todos esses mecanismos da gravidade na Lua, do quão próximo elas deveriam estar, para que finalmente, na Apollo 11, pudesse então ser feito a aterrissagem do homem em solo lunar. Ela foi fundamental para dar uma segurança para os astronautas descerem, porque apesar do teste, o teste maior ter acontecido na Apollo 9, né, a Apollo 10 ela foi aquele key point que vira a chave e fala, tá, agora a gente pode descer, a gente tá pronto para isso, tá? E aí isso tudo aconteceu, então, em 1969. Mas lembrando que durante esse tempo a União Soviética continuou também tentando, tá, gente? E eles fizeram um feito muito grande, que foi colocar o primeiro homem no espaço, né? Porque a gente está falando aí todos esses astronautas que foram nessas missões, contornaram a Lua, mas antes deles, o primeiro homem que foi para o espaço e a primeira mulher também foram da União Soviética, né? Yuri Gagarin, que foi o primeiro homem aí para o espaço, pela União Soviética. Então, só para vocês terem uma ideia de como estava a competição para chegar no espaço, tá, gente? Então, um fazia, o outro fazia, né? E até é bem interessante, você tem uma série chamada Os Eleitos, né? Que ela meio que conta os bastidores do ponto, lógico, né? Tudo é uma ficção, de como seria tudo isso nessa época, tá? É muito interessante essa adaptação romântica. Isso. E o Yuri Gagarin, ele foi para o espaço pela primeira vez em 1961. Então, só para você ter uma ideia, bastante tempo antes do primeiro homem americano ir nas missões Apollo para a Lua, né? A mesma União Soviética tentando, quem chegou primeiro lá foi os Estados Unidos, tá? Então, em 1969, o homem chega nos Estados Unidos, é o primeiro a pousar e retornar para a Terra, né? Então, a forma como isso tudo foi feito compila todo o que a gente descreveu nas missões anteriores. Então, tudo foi testado, muito bem testado antes, tá? E então, dia 16 de julho de 1969, o Saturno V, tá? Porque são versões do Saturno. O Saturno V foi levando a bordo a nave Columbia, que é o módulo lunar nomeado Eagle, e 3 astronautas: Neil Armstrong, Michael Collins e Edwin Buzz Aldrin, que é o famoso Buzz Aldrin, né? Depois de mais de 2h30 contornando a Terra, atravessando os desafios para poder cruzar, né, aquela barreira que eu falei para vocês lá do cinturão e da radiação aqui mais próxima, né? A Columbia disparou em direção à órbita translunar, se separando do foguete para completar essa missão, que é a Apollo 11. Então, os astronautas fizeram diversos procedimentos de teste do módulo lunar Eagle, inclusive as vestimentas para ver se estava tudo certinho. Fizeram correções de trajetória para compensar os efeitos da gravidade.
E em alguns momentos eles ficaram até sem comunicação com a Terra, né? Porque a gente ainda não tinha muitos satélites de comunicação para fazer uma intermediação e tal. E também porque às vezes tem zonas de sombra mesmo, tá? E após o desacoplamento do módulo lunar Columbia, Neil Armstrong, pilotando a Eagle, pousou na Lua, no local que é conhecido hoje como o Mar da Tranquilidade. Tem um filme do Mar da Tranquilidade de terror, sabia? Mas não vamos falar sobre isso. E ao descer em solo lunar, Neil Armstrong proferiu a famosa frase: um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade, que foi transmitido em rede mundial. E meus pais assistiram. E talvez os pais de vocês, avós de vocês tenham assistido. E isso foi um grande marco para a história mesmo, tá? E também foi realizada a primeira ligação para o presidente, que na época era o Richard Nixon, parabenizando os astronautas. E essa transmissão foi feita, essa ligação foi feita em tempo real, né? Com o atraso do tempo normal que acontece numa ligação à distância, mas foi feita. E foi hasteada, então, a famosa bandeira americana na Lua. A bandeira todo mundo critica e fala, como a bandeira está balançando, etc, etc, como se o fato de você colocar um objeto no espaço, por causa, mesmo ele, né, não tendo atmosfera, etc, etc, você não realizasse nenhum movimento, né, mas tudo bem. Uma missão desse tamanho também passou por uma tragédia, né, que foi a missão Apollo 1. Então, só para relembrar, a gente falou de várias Apolos, mas a primeira missão Apollo, ela teve um grande acidente na própria base mesmo, tá, gente? E ela perdeu o astronauta Virgil Grissom, Edward White e o Roger Sheffield durante esse teste, né? Que até aparece no filme que fala sobre a missão Apollo, que é um documentário que tem na Disney Plus, que ele fala sobre a missão Apollo. E aí, nesse documentário, ele mostra esse acidente que aconteceu e explica lá também os motivos, né? Foi um fogo que aconteceu e eles não tinham área de escape, eles estavam testando esse módulo lunar, e aí os astronautas, quando então chegam lá, eles levam de medalhas que simbolizam esses astronautas, e essas medalhas estão lá, então, em solo lunar. Tá? Isso reafirma, né, que a gente precisa lembrar esse contexto de guerra. Então, o desespero era tão grande de chegar na Lua primeiro, ou de mostrar que era mais potente, que, né, naquele momento não se tinha noção que levar o homem para a Lua não era simplesmente assim, parte no meu foguete, bora, sabe? Sobe aí no foguete, bora. Então, tipo, por isso que você vê, né, da Apollo 1, depois só na Apollo 11 que realmente, de fato, o homem pisou na Lua. Porque teve todo esse cuidado para que outra tragédia como aquela não se tornasse acontecer novamente, né? E também foi depositado em solo lunar um disco com uma mensagem de 73 países, o Brasil é um deles, que simbolizam as boas intenções do planeta Terra nessa missão, tá? Então tem um disco lá, um dia que quando a gente for pra Lua, daí vocês vão encontrar esse disco lá, daí vocês sabem que ele foi colocado nessa época lá, tá, gente? Aí vamos lá, então depois que a missão Apollo 11 foi um sucesso, o homem foi e voltou para a Lua com segurança e com maestria, completou essa árdua tarefa, abriram-se as porteiras da Lua. O homem, adivinha só o que aconteceu? O homem voltou para a Lua. Mais uma vez. E no mesmo ano. No mesmo ano, porque daí, como já tinha funcionado o foguete, tinha funcionado tal, e tudo que a gente faz meio que é redundante, então eles com certeza estavam fazendo meio que em série isso, tá? Então a missão Apollo 12 foi prontamente preparada, foi lançada logo em 14 de novembro do mesmo ano, tá? No Saturno também, no Cabo Canaveral, tá? E quem foi nela foi o Charles Conrad, Alan Bean e Richard Gordon Jr. Ela sofreu o primeiro desafio, que foi muito interessante, porque ela foi atingida por um relâmpago, bem na hora do lançamento, olha pra você ver. E por alguns momentos se comprometeu a comunicação e ficou assim, será que vai, será que não vai? Mas deu certo aí, né? E outro fato interessante foi que o planejamento foi incorreto da trajetória e ela colocou a missão que teve que ser corrigida, mas conseguiu corrigir isso a tempo, ou seja, ela teve ainda os desafios ainda, tá? E apesar disso tudo, o lançamento deu certo e ela foi lá, né, e fez lá
A nave foi injetada na órbita translunar, tudo funcionou normalmente. Quase toda a missão foi transmitida pela televisão, os astronautas mostraram todas as etapas da jornada ao público, que foi bem legal, porque foi bem interativo. Então, olha, você vê, a gente não tá... Quem estava podendo acompanhar isso, viu tudo isso acontecendo, né? Mas, assim, eu conheci pessoas que falaram, nossa, eu não sabia que o homem tinha ido várias vezes, porque, tipo assim, como a televisão não era muito comum em muitos lugares, muitas pessoas não viam isso, né? Mas quem tinha televisão teve acesso a poder participar de tudo isso, que é uma coisa que hoje a gente vai ter mais facilidade de ver, por isso que eu acho que é muito legal a gente estar vivo, vivendo essa nova ida do homem à lua, tá? E nessa missão, eles coletaram mais amostras da superfície lunar, das rochas, exploraram melhor as crateras, coletaram poeira. E vocês não vão acreditar, gente. O homem voltou para a Lua de novo. A missão Apollo 13, em 1970. Vocês não vão acreditar. O homem voltou para a Lua pela terceira vez agora. Com James Lovell, Fred Haise e John Swigert, mas teve um probleminha. Eles não chegaram à Lua. A Apollo 13 tentou ir para a Lua, mas durante o lançamento houve um descompasso na queima de combustível pelos motores. E, com isso, houve uma alteração no tanque do oxigênio, que foi corrigido e testado, mas teve um comprometimento que eles só conseguiram detectar depois. Tá? E após esses testes que eles fizeram, eles começaram a ver que estava comprometido a disposição de oxigênio dentro da própria coluna da nave. E aí eles tem a tal da famosa frase Houston, we had a problem, que é Houston, nós tivemos um problema, que foi dito pelo astronauta Jack Swigert, que junto dos outros dois astronautas tiveram que realizar uma manobra surpreendente para recuperar a capacidade de voo dessa nave para conseguir voltar em segurança para a Terra, tá? Felizmente eles conseguiram, tá? Mas a perda do oxigênio que vazou para o espaço deixou o nível de dióxido de carbono extremamente elevado, comprometeu o suprimento de energia, atrapalhou a capacidade de comunicação, eles ficaram extremamente exaustos, tá, gente? Foi muito difícil. E a temperatura estava super baixa, os suprimentos de alimento baixos, eles não sabiam quanto tempo eles iam conseguir resistir para poder chegar. Foram colocados em pontos críticos mesmo, eles se desidrataram significativamente, tá? E o estrondo aconteceu quando eles estavam em órbita, né? Já na órbita translunar, ou seja, eles precisaram remanejar tudo isso para voltar para a Terra. E o tempo e as condições não estavam muito favoráveis para ele, tá? E a umidade que ficou aprisionada no módulo, ela oferecia risco de curto-circuito, e inclusive isso foi uma melhoria que teve que ser feita depois, porque na hora que eles forem fazer a reentrada, essa água, diz que a sensação que eles tinham é que estava chovendo dentro da cabine, porque a água ficou toda dispersa e começou a cair. Então você imagina você dentro da cabine, desidratado, com um monte de problema, sofrendo pra caramba, e aquela água caindo, e com risco de entrar em contato com equipamentos eletrônicos e causar curto-circuito. Então foi muito difícil para eles. A missão Apollo 13, ela foi considerada uma missão com falha bem sucedida. Mesmo assim, tem inteligência e agilidade para resolver esses problemas em órbita e conseguir voltar para a Terra em segurança. A missão Apollo 13, para mim, é surpreendente. E tem um filme, né? A missão Apollo 13, que fala sobre... Perrengue espacial. Então, a gente prevendo tudo isso, a gente não pode acelerar esses processos, né? Mas você vê, mesmo tendo sucesso da 11, da 12, a 13 ainda teve problema. Agora me fala, eles esconderam o problema? Não, mostraram, todo mundo sabe, tem os dados, tem o vídeo, tem informação. Por quê? Porque o avanço tecnológico científico, ele é para a gente melhorar, tá? Inclusive, eles não desistiram, porque vocês não vão acreditar. O homem voltou sim à Lua, mesmo depois da Apollo 13, com todos esses perrengues que eles passaram. E assim, de fato, o homem conseguiu retornar à Lua. E não só mais uma vez, gente, mas teve a Apollo 14, a Apollo 15, a 16 e a 17. Adivinha o que aconteceu? O homem foi para a Lua nessas missões. Sim, foram
foram para a Lua, levaram equipamentos para observar um espaço profundo que a gente até então observava, por exemplo, os outros planetas, as estrelas a partir da Terra, depois a partir de satélites colocados em órbita, e agora a gente tinha então como fazer isso da Lua. Olha para você ver que legal, que é um dos objetivos também da Artemis, né? Que é para o espaço e além, que é quando você conseguir olhar para o espaço fora da atmosfera da Terra, fora do ambiente da Terra e conseguir então ter até mesmo a compensação de iluminação, de frequência, de ondas e tal, e etc. Então, observar da Lua traz uma vantagem estratégica muito grande para isso, tá? Nessas expedições aí, foram as amostras obtidas nesses estudos serviram para mais de 187 grupos científicos de vários países parceiros. Então, os dados foram compartilhados entre os países, as missões. Então, não era mais uma missão só dos Estados Unidos, tá? Tinham outros países que começaram a também querer ter interesse, né? Então, até então, na Apollo 15, por exemplo, foi o primeiro veículo para o espaço, que é a rover lá, aquela rover que todo mundo acha linda, que agora a gente vê em Marte. A primeira rover foi na Apollo 15, conhecida como Lunar Rover Vehicle, né? Ele essa missão Apollo, ela pousou na região do Hadley Apennine, né, que você consegue observar da Terra essa região, né, mas foi nessa região mais ou menos que eles pousaram, e tem, se vocês viram o nosso vídeo respondendo comentários, as imagens, eu vou colocar aqui também para vocês, do traçado que a rover deixou no solo lunar e que foi detectado por uma sonda lunar Reconnaissance, que observou e mostra lá o traçado do veículo na Lua. Então, vocês dizem que não tem vestígios disso. Essa Lunar Reconnaissance, que observou, que é uma sonda que foi colocada para olhar a Lua, ela consegue tirar foto e ver aonde pousou, e aí o traçado mesmo da onde esse veículo lunar transitou ali, tá? Porque tem ali os rastros dessa rover, tá? Então, ele também foi transmitido em tempo real, e a primeira vez também que um astronauta caminhou fora da espaçonave lá na órbita da Lua. Então, tipo assim, já não é mais aqui, porque a estação espacial, gente, ela tá aqui em 400 quilômetros de altitude, né? E aí você ter uma pessoa saindo ali da estação espacial aqui, ainda dentro da magnetosfera da Terra, é uma coisa. Nessa missão, o cara andou fora da nave lá. E a missão Apollo 16 também, ela foi para uma região chamada Descartes, que é montanhosa, né, que tem características vulcânicas. Foi a quarta base de experimentos na sequência da 12, 14 e 15. Melhoraram equipamentos, inclusive o veículo lunar também. E testaram manobras e apontaram para estrelas. Tiveram diversas coisas que foram realizadas nessa missão também. E o lançamento de um subsatélite a partir do módulo de comando, ou seja, vamos lançar um satélite de lá, que é uma coisa que é uma tendência do futuro, né? Por isso que eles querem colocar gate e criar uma base agora na Lua, para fazer tudo isso a partir de lá. Tem uma coisa que significa dinheiro, investimento. E você imagina que tudo isso, para as pessoas que estavam naquela época, elas não entendiam por que a gente foi lindo, o homem chegou na Lua, já mostrou seu poder. A União Soviética já estava quebrada, já tinha meio que visto que ela tinha perdido e feio, né? Vamos dizer assim. Então eles falaram assim, por que a gente vai continuar investindo dinheiro nisso? A população começou a ter uma crises financeiras que são cíclicas, acabam acontecendo nos Estados Unidos também. Então, para que a gente vai continuar mandando missões para Lua se a gente não tem um sentido ainda disso, né? Eles não tinham por que querer explorar o minério da Lua para trazer para a Terra. Isso era muito custoso. Tipo, o custo disso não compensava o lucro que eles teriam. Não existia essa mentalidade que hoje a gente tem, que as pessoas têm hoje, de buscar algumas coisas fora do planeta para conservar o nosso planeta, né? Então, o custo não estava compensando mais. Quando eles lançaram a Apollo 17, já foi, assim, as pessoas já não iam mais assistir o lançamento, já não estava mais, assim, tipo, muito interessado na missão. Fora que a experiência da Apollo 13 e também a Apollo... Tipo assim, as perdas que eles tiveram ao longo do tempo, elas foram significativas para a população. Eles começaram a questionar, entendeu? Por que a gente está investindo nisso se a gente está passando fome aqui, né? Mas eles mandaram mesmo assim, eles fizeram, foi a missão Apollo 17, nessa missão eles testaram
baterias, painéis solares, aprimoraram as capacidades de infraestrutura dos equipamentos, levaram equipamentos biomédicos e fizeram a sexta estação de pesquisa automatizada na Lua. Ela foi instalada lá, então, mesmo ela instalada lá fazendo as coletas, ainda se podia obter dados coletados na Lua, tá? 52 anos após a missão Apollo 17, nós teremos, na verdade, não mais agora esse ano, né? Então, são 53 anos depois, a gente tem agora a Artemis. Então, vê quanto tempo passou até que, de fato, recursos financeiros e tecnológicos fossem realmente voltados. Estação espacial. E então é onde a gente vem o projeto da Estação Espacial, que é o quê? Ela vai permitir manter um astronauta em órbita da Terra para sempre. Então, o objetivo é sempre ter um astronauta no espaço, sabe como faz, mantivemos nossos equipamentos lá, tem um monte de coisinha que ainda manda sinal pra gente, a gente pode mandar alguns satélites lá, não precisa ser tripulado, e na tentativa de manter o homem, o ser humano no espaço, com o domínio do espaço, tá? Então, é muito interessante isso, tá, gente? Se vocês quiserem saber mais detalhes sobre cada uma das missões do programa Apollo, a gente vai deixar aqui o link do site da NASA. Eles têm um repositório inteiro falando detalhadamente sobre cada uma das missões, sobre as etapas, o que aconteceu detalhadamente em cada uma das missões, o ano, os astronautas que estavam envolvidos, a tecnologia também, um ganho tecnológico de uma missão para outra. Então, se vocês quiserem saber mais detalhezinhos, é só ir na fonte. Isso, eu vou também colocar aqui os filmes e as séries que a gente recomenda que falam sobre isso, algumas baseadas em fatos reais, né? Como, por exemplo, o filme Apollo 13, do Desastre ao Triunfo, que é do ano de 1995, com Tom Hanks, que é bem legal, né? E mostra isso. Tem um documentário sobre a missão Apollo, tem documentários sobre a Lua, tem diversas informações que você consegue encontrar aí. Inclusive, esse documentário que eu falei para vocês da Disney Plus, ele é muito legal porque ele mostra todo o áudio gravado durante a missão lunar. Então, você vê as conversas que os astronautas tinham lá com a tripulação, com os controladores. É muito legal, gente. Você se sente dentro da missão. E eu espero que vocês abram a mente de vocês. Quem tem dúvida ainda como foi para a Lua, dê-se a oportunidade de ver e verificar todas as informações, acompanhar a história e se preparar aí, porque o próximo passo agora é de novo o homem na Lua, tá? Não sei se vocês já sabem, mas a nossa Lua, ela tem um nome que é tão lindo quanto ela, que é Selene. Assim como os outros planetas também, as suas respectivas luas têm o nome, assim como Marte tem Deimos e Phobos, a nossa Lua também tem o nome, nossa querida Selene. Então, em 2025, se tudo der certo, o ser humano volta para Selene, para nossa querida Lua terráquea. E se você gostou, então, de saber sobre as missões do programa Apollo, deixa seu like, comenta aqui o que você achou, se você tiver alguma informação extra também que você quer compartilhar com a nossa comunidade, deixa aqui também. Vamos todos nos ajudar a divulgar informações valiosas da ciência e tecnologia espacial. Por hoje é só, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço. E tchau! Tchau!